Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que estão todo mundo? Boa noite para todo mundo. Hoje a gente vai falar de um tema que inclusive foi sugerido por vocês, pessoal lá dos grupos de WhatsApp. Coloquei para votar e a galera votou no, no tema. Bom, antes de começar a live aqui, vou compartilhar o link nos grupos de WhatsApp para a galera entrar, certo? Primeiro aqui vou compartilhar a live aqui, aí a gente já começa. Compartilhar a live. Inclusão e acessibilidade para o autista. Quem tá chegando aí, boa noite. Eu só tô compartilhando os links na live, nos grupos de WhatsApp. A gente já começa. Bom, esse tema hoje foi sugerido lá pro pessoal lá dos grupos de WhatsApp. O pessoal votou. Então, bora falar. Bom, cadê aqui? Aqui. Vamos acabar de compartilhar. Senão o pessoal fica enchendo meu saco que eu não compartilho. Ai, ai. Boa noite para quem tá chegando. Boa noite. Pera aí, gente. Eu só tô compartilhando nos grupos de WhatsApp. A gente já começa. Me bananei aqui. Vamos aqui. Vamos aqui terminar. Grupo pra cá. Grupo Padedel. Bom, acho que terminei. Bom, vamos lá, gente. Bora começar o tema de hoje. Hoje a gente vai falar basicamente dos direitos da pessoa com deficiência, mais relacionado à pessoa com autismo, tá? O pessoal pediu lá nos grupos de WhatsApp, votou, o tema foi sugerido inclusive por vocês, então eu vou falar acessibilidade e inclusão da pessoa com autismo. Eu vou abordar basicamente, aqui a gente vai fazer o mesmo esquema de sempre, tá? Então eu vou falar do tema, depois que eu falar do tema, eu abro para pergunta, vou abrir vocês inclusive aqui no meu monitor para eu conseguir ver as perguntas de vocês. Deixa eu abrir vocês aqui. Então tá chegando aí, dá aquele like, compartilha o conteúdo, me dá boa noite. Deixa eu abrir vocês aqui. Isso, pronto aí, agora tô vendo todo mundo. Boa noite a Juliana. Boa noite às meninas, boa noite a Leia, boa noite todo mundo. Vai chegando, vai marcando quem precisa, que hoje eu vou falar basicamente dos direitos do autista. A gente vai fazer aqui uma abordagem cronológica do direito do autista, que muita gente não conhece. Porque por que a gente está nesse tema hoje, tá? Um rapaz lá num dos grupos do Adequando pediu, ele perguntou, ele fez a seguinte pergunta para mim: quais os direitos de inclusão e acessibilidade para o autista adulto? Então, na verdade, é assim, a gente vai fazer ela basicamente dos direitos do autista, tá? Não tem aqui divisão de direitos do autista adulto para o direito da criança autista, tá? O direito é todo um só. Boa noite às meninas, boa noite a Beatriz, boa noite a Nene. Então eu vou falar do conteúdo, depois eu compartilho, eu abro para perguntas, tá? Então tá chegando aí, dá aquele like, compartilhe o conteúdo para ajudar nós do Adequando. Então vamos lá. O direito do autista, basicamente, ele começa, tá bom? Em termos textuais, ou seja, citando a palavra autismo em 2002,
2002, tá? É a primeira vez que se tem alguma lei textualmente citando a palavra autismo, tá? Ele define ali em 2002, eu já fiz até conteúdo relacionado a isso, a história, assim, textualmente do direito relacionado ao autismo. Ela começa a ser discutida, e uma primeira lei textualmente sobre o direito ao autista começa em 2002, tá? Em 2012, ela tem uma outra lei feita, tá? Para vocês verem como é que o direito do autista já vem sendo discutido há algum tempo. Quando a Lei Brasileira de Inclusão nasce, tá? O autismo entra na condição de deficiência, tá certo? A gente tinha uma condição de entendimento de deficiência com relação à condição só biomecânica do corpo, e aí, a partir do momento que o artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão traz a interpretação de deficiência para a condição de avaliação psicobiosocial. O que é avaliação psicobiosocial? São condições para você ser deficiente em três pilares, tá? A condição patológica, a condição ambiental, ou seja, a sociedade interferindo na condição da sua patologia, e as suas condições neuropsicológicas, tá? Esses três pilares hoje são o que se levam em consideração para avaliar uma patologia em deficiência ou não. A partir de 2015, com a promulgação da Lei Brasileira de Inclusão, autismo virou deficiência. O que eu quero dizer isso com vocês? Quando a pessoa lá, acho que é Odair, fez a pergunta para mim, quais são os direitos da pessoa com deficiência com relação ao autismo adulto, não importa aqui, eu só estou trazendo exemplificação, porque foi a partir de uma opinião, uma pergunta dessa que foi feita o tema de hoje. O direito da pessoa com deficiência, vocês têm que votar na Lei Brasileira de Inclusão, porque tudo que está ali, tudo que é relacionado à pessoa com deficiência é direito do autista. Por isso que aqui no Adequando eu não falo em deficiente visual, eu não falo em deficiente físico, eu não falo em deficiente intelectual, eu não falo em deficiente visual, eu não falo em autista. Aqui são todos, para mim, são todos nós, somos todos um grupo de deficientes, não importa a deficiência. Aqui todos gozamos, literalmente, na acepção da palavra, da mesma lei, tá? Então, o que é acessibilidade e inclusão para a pessoa com autismo, né? É você conseguir exercer os seus direitos perante a Lei Brasileira de Inclusão. Tiago, como é que eu faço isso? Bom, a gente exercita isso diariamente aqui no Adequando, né? Eu ensino vocês conseguirem exercerem e praticarem o direito de vocês no dia a dia, não importa a deficiência que for, tá? O autismo tem todos os direitos verificados na lei e garantidos pela lei, tá bom? O autismo, apesar de as pessoas fazerem um esforço enorme de segregarem o autismo a um grupo específico, não são, tá? São todos deficientes, todos gozam do mesmo direito. Portanto, tudo que eu ensino aqui, direitos, aposentadoria, ao BPC, direito prioritário, atendimento prioritário, vamos dizer, atendimento à condição de carros, isenções do carro, cotas em concursos, cotas em empresas, condição de conseguir tratamentos, medicamentos, cirurgias, remédios, conseguir canabidiol, conseguir tudo que vocês quiserem. A Lei Brasileira de Inclusão garante a pessoa com autismo, garante a pessoa com deficiência, tá? Quem tá chegando aí, comenta aí, tá? O pessoal tá chegando aí, comenta aí quem tá chegando, onde vocês são, quais são as dúvidas de vocês, comenta aí que depois eu vou responder depois que eu terminar a exposição do conteúdo, tá bom? Bom, gente, então, continuando. Então, todos os direitos são garantidos por lei. A questão do autismo é que ela é uma patologia neuropsicológica.
que a gente diz são as doenças invisíveis, são as doenças não, as deficiências invisíveis, porque você nem sempre você consegue identificar ela visualmente. E é claro, assim como qualquer deficiência, ela tem classificação: grave, média e baixa, tá certo? Então ela tem o grave, média e baixa. E o direito do autista é rigorosamente igual ao direito do PCD. Ele vai se acumulando a partir do momento que a condição funcional do autismo é mais grave. Então, o que se deve fazer para exigir os direitos? Duas coisas. Você ter uma condição, basicamente, documental muito bem feita, tá certo? É muito importante que vocês tenham a condição de laudo muito bem fundamentado. É importante que vocês se identifiquem em documentos oficiais como autista. Qual é o único documento oficial válido no Brasil inteiro? Eu aqui vou fazer uma coisa que muita gente vai ficar brava, que a gente está em vários grupos, aí muita gente do grupo vai ficar brava comigo, porque eu vou lutar contra. As carteirinhas que vocês compram, aqui a gente está falando do universo do autista, que é muito comum, vender carteirinha de autista, todo bonitinho, é linda, maravilhosa para vender, tá? Como documento oficial não vale. O que vale como documento oficial é o RG com CID, tá? Você pode pôr lá, você como pessoa como autista, você como mãe de autista, você como pessoa autista, você pode exigir que o seu RG tenha o CID. Ah, mas Thiago, lá só tem DI. Sim, eu vou falar do CID-11. Então, segundo a nova classificação internacional, autismo virou deficiência intelectual, que é um avanço, tá, gente? Não achem que não é um avanço. O autismo ter virado deficiência intelectual no CID-11 é um avanço para o direito do autista, tá? Porque ficou uma condição melhor de identificar, de se classificar e mais, tá? A lei brasileira de inclusão e as leis vigentes no Brasil especificamente, a gente está falando de leis brasileiras, e fique bem claro, as pessoas às vezes me cobram: ah, Thiago, e aqui na Paraíba, e aqui em São Paulo, e aqui no Sul, aqui em Mato Grosso? As leis que eu falo aqui no Adequando são Brasil, é da federação. Então o que vale para aqui, para São Paulo, onde eu moro, vale para o Acre. Vale lá no Acre, vale no Nordeste. Vale no Nordeste, vale no Sul, tá bom? O CID-11 ter classificado o autismo em deficiência intelectual melhorou e ampliou os direitos do autista, tá bom? Porque antes tinha algumas restrições de direito por conta da classificação vaga do autismo. Agora, como o autismo é classificado como deficiência intelectual, a definição clínica ficou mais clara. É claro que aqui a gente está falando de condição burocrática, tá, gente? A gente não está entrando na condição clínica, tá? A condição de diagnóstico não mudou absolutamente nada. A gente está falando aqui na condição burocrática, da questão de você exigir o seu direito. Então, ter saído de um CID tão vago como era um CID até então, ao final de 2021, e o CID-11 ter classificado o autismo como um DI foi um avanço. Então vocês podem exigir a carteira de identidade de vocês como DI, como autista, que é um documento oficial. E o que isso faz, Thiago? Isso faz você não ser discriminado no Brasil inteiro, porque isso é um documento oficial, faz você ter vários direitos instantaneamente. Aí você já está valendo a pergunta que o Odair faz lá para mim: como valer o meu direito como autista? Você tendo um documento oficial, você consegue exigir o seu direito de forma oficial. Aí ninguém vai poder contestar se você é ou não, independente se você é um autista funcional ou não, tá bom? Então é importantíssimo que o primeiro passo para você conseguir os seus direitos, ter a inclusão plena e acessibilidade plena, além de saber quem é você dentro da lei, ou seja, quem sou eu, qual é a minha deficiência, onde eu me encaixo na lei para exigir os meus direitos, é bom
que você se identifique como deficiente, mas da forma correta. Não basta você falar que é deficiente. Aliás, as pessoas não têm nada a ver com isso, se você é deficiente ou não. Eu estou falando isso porque eu sou deficiente, tá, gente? Eu falo de uma forma fria desse jeito porque eu sou igual a vocês. Não importa para as pessoas se nós somos deficientes ou não. O importante é que as pessoas respeitem o documento. E a única coisa que elas não podem desrespeitar é um documento. E documentos são invioláveis no Brasil, inclusive para exigir nossos direitos. Então, para você conseguir literalmente acessibilidade e inclusão da pessoa com autismo, o ideal é você começar. O primeiro passo é você ter o IG. O segundo passo é você saber quem é você dentro da lei, para você exigir tratamentos, medicamentos, insumos, órteses, próteses, tratamento com canabidiol. Eu sei que está muito na moda aí, o pessoal está indicando muito, eu vejo muito nos grupos, canabidiol para tratamento, dá para conseguir gratuitamente. Aliás, eu já vou prometer, porque na enquete a gente colocou para votar, a gente sempre coloca 3 temas para colocar como tema da live, e o segundo mais votado foi o canabidiol. Então semana que vem eu vou fazer o canabidiol aí, como conseguir canabidiol gratuito pelo SUS, e não precisa de advogado, não precisa de ninguém, tá bom? Bom, outra questão, gente, que é muito simples, que é o direito do autista, de forma muito direta e objetiva, gente, vocês têm que entender, é que o autista, é duro falar isso assim com a gente ouvir, mas entre nós, entre o universo PCD, devemos discutir isso. Ninguém está nem aí com a nossa deficiência. Então a gente tem que aprender a lutar com nossas próprias armas. Nós temos que aprender a lutar com o que é posto para nós. Não importa, gente, o que os outros acham. Se você não tiver um laudo bem feito, se você não tiver uma definição de diagnóstico, se você não tiver uma posição de quem é você perante a lei, você não vai conseguir absolutamente nada. Então a primeira coisa que vocês têm que lutar, a condição zero, é fechar um diagnóstico. Eu estou atendendo uma moça que inclusive gosto muito, na mentoria nós trabalhamos juntos, eu estou atendendo o filho dela é autista, o filho dela não tem diagnóstico fechado. Eu falei para ela, para a gente exigir seus direitos, a gente precisa de um diagnóstico fechado. Eu vou precisar de um diagnóstico fechado. Não importa se for para pedir o professor auxiliar, não importa se for para pedir o BPC, não importa se for para pedir a passagem de ônibus ou de avião gratuita. A gente precisa de um diagnóstico, então lutem. Isso é muito comum no universo autista, não ter um diagnóstico fechado. E cuidado, gente, porque está muito comum na moda hoje em dia tudo ser autista. Então, assim, nem tudo é autismo, nem Deus, nem a Terra. Lutem para que o diagnóstico seja o melhor, seja o mais correto. Tá? Não importa o diagnóstico, o fim, importa a melhor qualidade de vida do PCD, do autista, tá bom? Lutem por isso. Eu acho que eu já falei tudo, agora eu vou partir para as perguntas. Quem tiver dúvida, faz as perguntas aí. Cris, boa noite. Nene, boa noite. Boa noite. Fátima. Ana Paula, boa noite. Bom, eu vou... Letícia, boa noite. Começar respondendo as perguntas. Eu vou responder o pessoal aqui da live, depois eu vou lá para os grupos de WhatsApp, tá? Boa noite, Thiago. Maria, como garantir terapias e não ficar na fila de espera? Bom, na fila de espera, Sueli, é simples, tá? Fátima, a gente tem que pensar que por condição pandêmica, o sistema público de saúde está andando numa velocidade menor. Você só conseguirá furar essa condição de velocidade menor hoje, se você tiver um relatório muito bem feito de necessidade e de urgência, tá? Se você tiver um relatório ali muito bem feito, você consegue sim, viu?
Nene, isso eu fiz da minha filha, depois do adequando como os 2 Cs DI do autismo. Que maravilha, hein, Nene? Muito bom, adorei isso. Muito legal. Tiago, é necessário atualizar o laudo do autista? Olha, se o laudo estiver bem feito, Cris, não é necessário. Porque a avaliação do autismo é avaliada em cima da condição funcional, tá, gente? Essa é uma boa pergunta que a Cris fez. A condição do autismo de direito, ela é, na verdade, do deficiente, tá? O CID é importante, o CIF é importante, que é a Classificação Internacional Funcional, mas o CID é importante, mas o CIF é mais importante. E o que é o CID? O CID é a classificação patológica, o CIF é a classificação funcional. O que é a classificação funcional? É como nós temos de independência para fazer coisas da vida. Então, o quanto o deficiente tem autonomia e independência. O que é isso? Pensa assim, vamos pegar um exemplo do Tiago, porque eu não gosto de pegar exemplo de ninguém. Então vamos pegar o exemplo do Tiago. O Tiago consegue almoçar sozinho, o Tiago consegue tomar banho sozinho, o Tiago consegue trabalhar, o Tiago consegue pegar um ônibus, o Tiago consegue ir ao barzinho, o Tiago consegue dirigir. Quanto mais coisas ele conseguir fazer, maior é o nível funcional dele. Quanto menos coisas ele conseguir fazer, mais dependente ele é, menos funcional ele é. E o direito da pessoa com deficiência, incluindo o direito da pessoa do autista, aqui nessa live especificamente, é baseado basicamente na condição funcional. Então não precisa mudar o laudo, tá, Cris? Mas é importante que o laudo esteja bem estruturado, tem que ter essas informações claras, tá bom? A condição funcional tem que estar clara no laudo, tá? A Leia aqui tá falando, tô amando esse tema, muito obrigado. Cristiane, boa noite. Nene, na próxima noite, nessa semana, terá uma PTS na clínica onde ela é atendida. E já foi solicitado uma fonoaudióloga, mas ainda não tem uma disponível. Como faço para... Nene, é só exigir ali, se você tiver um laudo indicando a necessidade e um relatório específico por conta explicando a necessidade da terapia, você consegue, tá? Como colocar a CID na identidade? Já fiz, mas o laudo saiu depois. É só tirar uma segunda via, Ana Paula. Ana Paula, tenho que pedir segunda via. O meu neto é de 6 anos, sim, tá? É necessário aí, vai ser necessário aí pedir a segunda via. Bom, vamos aqui para os grupos de WhatsApp responder o pessoal. Vamos pegar aqui o pessoal. Vixe, Maria. Ó, eu não vou responder gente que manda pergunta nos grupos sem eu saber o nome, hein? Ô, Nene, eu sei que você fez uma pergunta. O que... Eu vou responder isso. Como eu coloquei como tema, eu vou responder como pergunta, tá? Eu coloquei como tema de live o que é deficiência neuropsicológica, né? Eu coloquei esse tema de live. Então, perguntando para mim, o que é deficiência neuropsicológica, Tiago? Qual é o profissional para procurar? O que é deficiência neuropsicológica? Deficiências neuropsicológicas são as deficiências que são invisíveis, tá, gente? Então, assim, autismo é deficiência neuropsicológica, graus de ansiedade são deficiências neuropsicológicas, alguns graus elevados, dependendo do nível de bipolaridade, é deficiência neuropsicológica. Depressão, dependendo do nível, é deficiência neuropsicológica. Deficiências neuropsicológicas são as deficiências que não são visíveis e são basicamente de cunho neurofisiológico, tá? É aquela condição de distúrbio biológico, bioquímico e com reflexos mais funcionais no comportamento, tá bom? E menos na condição de estrutura biomecânica
da pessoa, tá bom? E qual profissional procurar? O profissional é dentro da patologia. Se você vai procurar uma condição normalmente, essas doenças neuropsicológicas você procura ou um neuro ou um psiquiatra, tá bom? Ah, ah, acho que eu respondi aqui a Silmara, que está perguntando isso. A Nene, você fez uma pergunta para mim nos grupos, né? Consegui uma escola especializada para autismo, depois a professora me falou que ela não desenvolve. A Juliana está me perguntando, Tiago, como conseguir uma escola especializada para autista? A professora me falou que ela não está desenvolvendo. Bom, isso aqui é uma pergunta que eu acho muito interessante, porque aqui eu vou dar minha opinião pessoal, tá, gente? Eu não sou a favor de colocar todos os deficientes no mesmo balaio, na mesma escola, tá bom, gente? Eu não sou a favor disso, tá? Eu sou a favor de um desenvolvimento educacional, mas que fique claro, tá, gente? Essa é a minha opinião, tá? Vocês podem ter opiniões diferentes. Eu sou a favor de identificar a necessidade educacional de cada deficiente e potencializar. Essa conversa que tem que colocar todo mundo no mesmo espaço para inclusão é tudo balela, porque se o deficiente não conseguir interagir com os outros, isso não está causando inclusão, não. Isso aí está causando exclusão, né? Então é muito melhor você colocar ele num ambiente que ele potencialize as qualidades dele e trabalhe as qualidades dele, do que ficar com essa conversa. Na minha opinião, que fique bem claro, essa é a minha opinião, que é uma conversa balela. Então, Juliana, existem, a Lei Brasileira de Inclusão garante que existem convênios. As prefeituras, é a prefeitura que você tem que procurar, tá? Para escolher, conseguir uma escola especializada para desenvolvimento do seu filho. Normalmente existem as secretarias, perdão, enrolei aqui. As secretarias de saúde fazem convênios com instituições que desenvolvem melhor os autistas, tá bom? E com métodos de ensino específicos, onde vão potencializar os autistas, tá? E são excepcionais, tá? Inclusive nessas instituições, por exemplo, aplicam o método ABA e existem outros métodos, porque existe o método ABA, mas existem outros 200 milhões. Normalmente, então, você procura aí a Secretaria de Ensino da sua cidade, Juliana, que você vai conseguir a instituição adequada, tá bom? Mas que fique bem claro que para você conseguir essa instituição, você precisa de um laudo, tanto de um médico, tanto como um profissional, um neuropedagogo ou um psicopedagogo, tá bom? Que mais? Vamos pegar outras perguntas. Outras perguntas. Vou pegar outras. A Ney tá perguntando aqui. Boa noite, Thiago. A pessoa bipolar pode se aposentar? Pode, inclusive, dependendo do grau, pode inclusive ser classificada como pessoa com deficiência. Eu acabei de falar. Bipolaridade pode ser enquadrada como deficiências neuropsicológicas, então, mas depende do grau, tá? A bipolaridade aqui, para ser considerada pessoa com deficiência, ela precisa ter aí condições de não ter, ela precisa ter condições de barreiras que impeçam ela ter de condições de igualdade perante aos demais, tá? Vamos voltar aqui para a live, deixa eu ver. Kiko, boa noite, obrigado. Dai, boa noite, Dai. Boa noite. Nas terapias semanais, horários de trabalho, tem a chance de ser mandado embora por toda semana ter que ser em horários. Não. Você tem o direito assegurado, Dai, que você tem direito ao acompanhante de forma integral, tá bom? A única coisa que eu indico é que você leve o relatório da necessidade do acompanhamento, e que você é a única pessoa a acompanhar a criança
para o seu empregador, que aí você mantém uma relação aí de bom relacionamento entre você e o seu empregador, tá bom? Ana Paula, Thiago, o médico fechou o laudo com o CID, posso pedir o CID onde da identidade do meu neto? Da identidade do seu neto não vai ser CID 11, vai ser deficiente intelectual, provavelmente, Ana Paula, pode, sem problema nenhum. Tem como pedir segunda via? Tem. Que mais? Então, Fátima, para conseguir preferência, nesse momento com relação à saúde, você precisa aí de um relatório determinando urgência, tá? Infelizmente a gente precisa aí ter o bom senso, tá bom? Eu mesmo faço várias terapias durante a pandemia, fiquei sem fazer absolutamente nada. Deixa eu pegar outra pergunta aqui. Senão o pessoal lá dos grupos me mata. Deficiência neuropsíquica, canabidiol. Gente, o pessoal que tá pedindo. O pessoal que tá pedindo aqui. É o Odir, ó, achei o nome dele, é o Odir. É o Odir o que fez a pergunta. Ele até faz aqui, ó. Tenho sofrido bastante com a falta de uma resposta objetiva sobre a minha pergunta. Acredito que muitos outros autistas também se sentem assim. Bom, Odir, se você vê essa live aqui, agora está muito bem respondido a sua pergunta, quais são os direitos e como conseguir o direito do autista reconhecido de forma bem objetiva, tá? É Odir, não Odair. Vamos. Boa noite. Crianças autistas, além de receberem o salário delas, elas têm o direito a mais um percentual a mais por gastos ou não? Não, não tem, Bia. Isso aqui não tem isso não, tá? Elas não têm nem direito a salário. Eu acho que o que você está falando aqui é o BPC. O BPC não é um salário, tá, gente? Cuidado, hein? BPC não é aposentadoria, hein, gente? BPC é uma ajuda social, tá? É uma condição social, não é aposentadoria, tá? Inclusive, se você não cumprir os critérios lá determinados nós para a pessoa com deficiência, inclua aqui o autista, você pode perder. Então, cuidado, hein? Com relação aos 25% que muita gente fala, isso é baseado na questão da aposentadoria que você consegue mais 25%, tá? E aí você consegue sim, mas é aí independente, aí você tem que ter os gastos comprovados de forma contínua. Se você tiver os gastos comprovados de forma contínua que você tem por conta de uma deficiência, de uma patologia crônica, você consegue mais 25% nos gastos, tá bom? Bom, vamos a outra pergunta aqui. Obrigado, Amanda. O pessoal está perguntando aqui. Tiago, você atende? Atendo. A gente tem aqui mentoria. Mentoria é atendimento individual. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tiago, a Luana está perguntando, Tiago, como é que eu faço para conseguir o RG? O RG você consegue normalmente no lugar da sua cidade onde emite o RG normal, tá bom? O RG da pessoa com deficiente se emite aí no lugar onde a pessoa, você consegue emitir o seu RG normal. Por exemplo, aqui em São Paulo é no Poupa Tempo, mas em cada cidade, em cada estado é num lugar específico, tá, gente? Eu não consigo decorar em todo mundo, são 5 mil municípios, então procura aí no seu município onde é, tá bom? Eu acho que é isso, né? Tem mais perguntas aqui? Eu acho que não, né? Por hoje é só. Gente, se cuidem. Boa noite. Quem não tá aqui nos grupos do Adequando e quer entrar lá nos grupos do Adequando para falar de direitos, para saber de direitos, conseguir tirar dúvidas diretamente comigo, é só entrar nos grupos do Adequando, tá bom? E vou responder a última pergunta aqui, Ana Paula. Fiz o pedido do BPC do meu neto com identidade de deficiente intelectual. Fica mais fácil além dos critérios? Sim, fica mais fácil sim, Ana Paula. A condição de
Porque, por que que fica mais fácil? Vamos pegar o gancho da Ana Paula e já emendar no assunto aí. Por que que quando você tem um documento oficial, você consegue os direitos mais fácil? Porque o documento oficial, no caso o RG, que é válido no Brasil inteiro, é um documento indubitável. Ele não vai ser questionado que você tenha deficiência. Isso quer dizer que o Estado já reconheceu que você tem algum tipo de deficiência. O que vai precisar ali no BPC é reconhecer que você não tem a condição funcional, tá? Porque ser deficiente é uma coisa, não ser funcional ou ser funcional é outra, tá? Eu posso ser deficiente e posso ser funcional, e eu posso ser deficiente e posso não ser funcional. São duas coisas diferentes, tá bom? Mas já fica, você já pula um processo. E aí o pessoal fala pra mim assim: ah, Thiago, eu não consigo tirar o RG. Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Tirar o RG é uma coisa mais simples do mundo. Se você tirar o RG de pessoa com deficiência, você pegou o RG, você tem mais de 10 direitos na mão instantaneamente. Então vamos parar aí de ser empurrar as coisas com a barriga e colocar a culpa nos outros, né? Então essa questão de eu não consigo meu direito, eu não consigo minha inclusão, é muito culpa nossa, tá, gente? Não vamos terceirizar muito a culpa para os outros. Tem muita coisa que não funciona no Brasil, mas eu garanto para vocês que uma coisa que funciona muito bem é o direito da pessoa com deficiência no Brasil. Isso eu garanto, né? E eu falo porque eu usufruo de tudo. Tudo que aparece e eu posso usufruir, eu lá, usufruindo. Então, vamos parar de achar que o Estado tem que nos dar, mas assim, o Estado nos oferece, só que quem tem que conseguir fazer e ir atrás somos nós, tá bom? Bom, gente, é isso por hoje. Quem quer entrar na nos grupos do WhatsApp é só entrar. A gente tem aqui as mentorias, que são atendimentos individuais. A gente tem o 2IA, que é a nossa plataforma para você conhecer todos os seus direitos e conseguir eles sem precisar de ninguém. É isso, gente. Se cuidem. Boa noite. Vejo vocês semana que vem. Quem quer votar nas lives para os temas da semana que vem, é só lá nos grupos de WhatsApp que eu faço isso, tá, gente? Eu não boto em Facebook, não faço isso, então não. Então quem quer estar lá nos grupos, é só entrar em contato com a gente que a gente manda aí os links dos grupos. Ou tem muita gente aqui que tá nos grupos aqui, o pessoal manda para vocês aí, tá bom? Boa noite para vocês, se cuidem, não se esqueçam que a gente tá em pandemia ainda. Então álcool em gel, máscara, fiquem com Deus e até mais, até semana que vem.